criada na terra do tio Sam, e com design exclusivo do Brasil, hoje falaremos da queridinha SUV do povo brasileiro na década de 50, a Rural Willys. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Willys Overland Company, empresa que foi fundada no ano de 1907 nos Estados Unidos da América, buscava novas formas de utilizar seu excelente Jeep. O plano inicial era redesenhar toda a sua carroceria mantendo toda a sua mecânica, dando origem ao Victory Car, ou carro da vitória. Brooke Steve, projetista da Willys, quis inovar usando o máximo de componentes comuns ao Jeep, fabricando toda a carroceria em aço, algo nada comum nas peruas da época, já que todas possuíam como acabamento madeiras. Era o tipo de projeto que não existia nos Estados Unidos, como a Willys não fabricava carrocerias, e muitos fabricantes se encontravam sobrecarregados. A empresa recorreu ao setor de eletrodomésticos, utilizando suas fábricas para criar linhas retas nas chapas de aço do futuro Jeep. Em julho de 1946, nasce o Jeep Station Wagon, que foi montado sobre o chassi de 104 polegadas 2,64 metros entre eixos. A simplicidade e robustez eram seus pontos fortes. A Station Wagon tinha capacidade de levar 7 pessoas, seu comprimento era de 4,78 metros e quando os bancos traseiros eram retirados possuía a capacidade de ter mais 2.700 litros de carga, potência de 63 cavalos, e torque de 14,5. A perua convencional mudava de nome no ano de 1955 e passava a ser chamada de Utility Wagon, quando a Willys o segmento de carros de passeio. Perdendo recursos como bancos suplementares, suspensão independente e caixa overdrive, e 3 anos mais tarde chega a versão Maverick Special, alusão ao seriado de TV patrocinado pela Willys onde o modelo em questão participava. No Brasil, a robustez e versatilidade do Jeep Station Wagon chamava a atenção da Willys brasileira, onde na fábrica de São Bernardo do Campo, São Paulo, desde 1954 se fabricava o Jeep Universal, com um capô elevado devido ao motor F, e em seguida sendo renomeada Rural Willys. Em julho de 1956 iniciava a montagem do novo Jeep com peças importadas da América e desenho do mesmo modelo norte-americano. A pintura característica nas cores verde e branca, vermelha e branca ou azul e branca. No interior da Rural, 2 bancos inteiriços davam lugar para até 6 pessoas. A parte dos passageiros no banco da frente era toda rebatida, dando suporte ao espaço traseiro ou liberando mais espaço para a carga. O painel era bastante simples, apenas com velocímetro, temperatura do motor e nível do combustível. Em 1959, na fábrica de Taubaté, São Paulo, o primeiro motor a gasolina era fabricado. Aproveitando o embalo da nacionalização, a Willys aproveita a oportunidade, redesenha a frente do veículo com estilo exclusivo brasileiro, mais bruta e imponente. Há quem diz que se parece com a estrutura frontal do Palácio da Alvorada em Brasília, Distrito Federal. A Rural foi elogiada mais tarde por críticos e mídias da época, por ser um carro ideal para o fazendeiro, para passear, e dizia que onde passava um carro de boi, a Rural também passava. Outras qualidades que também foi apontada é que possuía ótima visibilidade e maior espaço interno com o banco que dobrava, deixando 4 metros disponíveis e motor valente. Logo o sucesso da Rural não demorou para acontecer, tornando-se um veículo bastante desejado, atendendo bem um fazendeiro no campo que buscava um pouco de conforto, e a família de algumas cidades que tinha contato com a vida no campo. Em seguida começou a ser comum ver frotas da Rural Willys em outros tipos de serviços, espaço que até então era dominado pela Volkswagen com a Kombi, que também possuía grande capacidade de carga, mas sem a robustez da Willys. Outra competidora na época, a Toyota Bandeirantes, lançada em 1962, que levava como vantagem seu forte motor a diesel, e a Chevrolet Amazona, que não tinha grandes qualidades. Um importante lançamento surgia em 1964 com a versão 4x2 da Rural, com alavanca de transmissão, suspensão dianteira independente e molas helicoidais, dando maior conforto e estabilidade nas curvas. Em 1967 a Willys passa a ser da Ford, e o Jeep continua mantido por um longo período.
Em 1968 foi introduzido o motor Itamaraty, de 3 litros com carburador duplo e ainda com o cabeçote em F. Sua potência bruta é de 132 cavalos e cerca de 140 km por hora. Apesar da idade do projeto, a Rural se mantém bastante firme, com suas suspensões confortáveis, boa direção e passagem de marcha. A Rural 4x4 com motor de 2,6 litros foi comparada pela 4 rodas ao Bandeirantes e Kombi, 2 veículos valentes e que dava conta do serviço. A perua da Willys era conhecida por sua velocidade que surpreendia na época, de 0 a 100 segundos. Para o uso diverso, cidade e campo, a Rural tinha vantagens por ser quase um automóvel comum de passeio. Agora o cidadão começava a enxergar esse enorme veículo não apenas para o campo, mas também para levar a família em piqueniques e outras atividades de lazer. A Rural passava a ser um modelo Ford em 1970 que em seguida foi sendo transformada em um carro para donas de casa em suas publicidades. Acredito eu que foi mais uma tentativa de a empresa incluir cada vez mais seus veículos no meio urbano com pessoas comuns, e não apenas no meio de trabalhadores. Um SUV bastante forte que conquistou o mercado brasileiro entregando agilidade e robustez no trabalho. Com mais de 30 anos de mercado e muitos admiradores, a picape do brasileiro deixa de ser produzida no Brasil no ano de 1977, deixando muita história e saudades até os dias de hoje. Atualmente muitos admiradores e colecionadores desejam essa SUV brasileira, mostrando como de fato ela fez sucesso. Além do Brasil, a Rural foi fabricada em outros países como no Japão construído pela Mitsubishi onde se chamava J37, e na Argentina produzido pela Kaiser, conhecido como Estanciera. Fato é, que não podemos negar o tamanho sucesso do veículo que ficou firme no mercado por 3 décadas e como já dito, até nos dias de hoje ele continua sendo comercializado por entusiastas que reconhecem o valor desse maravilhoso carro de época que não deixa na mão. E você, já teve essa bela oportunidade de dirigir essa máquina incrível? Deixa nos comentários sua história com a Rural e também já deixa um like no vídeo, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado!